Amigos queridos, neste dia luminoso em nossas vidas, aos primeiros clarões desta manhã, embalados na suave melodia da música, no canto dos pássaros e envolvidos no perfume das flores, convidamos a todos a elevarmos o nosso pensamento a Jesus, nosso bom e amado Mestre, para buscarmos Jesus em nossas vidas e sentirmos de bem perto a presença honrada e amiga dos seus tarefeiros, que vêm derramar sobre nós as vibrações do seu amor, embalar os nossos corações em doce enlevo e nortear os nossos pensamentos à lucidez da verdade. Ternos amigos espirituais, que possamos nesta hora oferecer sentimentos sublimados para que a sintonia se faça e possamos de alguma sorte, Senhor, refletir os seus ensinamentos. Que as infinitas bênçãos do seu amor envolvam a humanidade na terra em vibrações de paz e de esperança, hoje e sempre. Obrigada, amigos queridos. Obrigada, Senhor, e que assim seja, Mestre. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo Não se pode servir a Deus e a Mamon. Não se pode servir a Deus e ao mundo materialista. E o item que nós estamos refletindo é a verdadeira propriedade. O que o espírito tem de si que é inalienável? As suas conquistas morais, as suas experiências evolutivas, que ele então armazena de forma permanente, de forma indelével, de forma perene, a sua identidade espiritual. Então, ao longo dos milênios, a nossa identidade espiritual é aquela experiência do ser espiritual que já se incorporou para a vida eterna, que ninguém nos tira, que aquilo é o arcabouço que nós precisamos ter. O que ocorre a mais das vezes é que muitas vezes pensamos ter o que ainda não fizemos por construir, e que aquilo que nós pensamos ser não passa às vezes de um comportamento que não se estabeleceu definitivamente. Diz o Evangelho em relação a isso. Assim ocorre com o homem na sua chegada ao mundo dos espíritos. Seu lugar nele está subordinado ao que tem, daquilo que lhe é inalienável, mas não é com o ouro que o paga. Não se lhe perguntará: quanto tinhais sobre a terra? Quer dizer, como a gente tem falado todos os dias, os valores morais não estão na dependência do poder aquisitivo. Também ninguém vai nos perguntar que posição ocupávamos. Se nós tínhamos uma posição de destaque, uma posição de domínio, uma posição de coordenar coletividade de pessoas. Também não será perguntado se nós éramos príncipes ou plebeus. Ou seja, a hierarquia do mundo nada significa para o espírito. Mas sim, se lhe perguntará: o que dela trazeis?
não se computará o valor dos seus bens nem dos seus títulos, mas a soma das suas virtudes. Ora, a esse respeito, o operário pode ser mais rico do que o príncipe. Em vão alegará que antes de sua partida, pagou a sua entrada com ouro, e se lhe responderá: os lugares aqui não se compram, eles se ganham pelo bem. Nós diríamos, eles são conquistados pelo bem, que se fez nesta existência e em tantas outras. Então, com as qualidades do sentimento, essa é a riqueza do espírito. Então, sede bem-vindo e ide ao primeiro lugar onde todas as felicidades vos esperam, se formos ricos dessas virtudes. Vamos trazer isso para o nosso dia a dia. O espírito, na fase em que nos encontramos, ele é pautado por ilusões. Ilusões de poder, ilusões de status, ilusões que o mundo nos faz crer que aquilo é um bem. Tanto isso é fato que a maior parte da vida as pessoas investem na aquisição de bens materiais, porque isso é um tropismo ainda do nosso materialismo. O Evangelho é claro em dizer que a parte material do mundo, a riqueza material do mundo, ela é necessária, que os bens da terra são recursos para o espírito ampliar a sua inteligência e outras faculdades, mas que ficarmos só nisso não é suficiente. E que nós precisaríamos fazer aquilo que viemos fazer na terra. Essa é a senha, fazer o que vim fazer na terra. Esse será o meu tesouro. Essa será a minha bagagem. E como dissemos esses dias, o espírito reencarna e desencarna e não adquire as experiências evolutivas que ele precisa receber da sua experiência na Terra. Não adquire. E não adquirindo, nós temos estado, enquanto humanidade, claudicantes, não saímos do patamar do sofrimento, provas e expiações, expiações e provas, desafios, testemunhos, doenças. Isto mede a resistência que nós temos em servir. A resistência é essa. Então, quanto mais dor, mais sofrimento, quantas provas coletivas a humanidade nesse momento atravessa, não é porque a espiritualidade assim o quis, porque os espíritos querem que nos amemos uns aos outros como Jesus nos ensinou. Mas este uso da nossa escolha, da nossa arbitrariedade inconsciente e inconsequente, tem gerado tamanhas aflições. E chegamos ao mundo espiritual em que estado? Em estado de desespero. E aqui na Terra os que ficam, para alentar a nós mesmos, nós dissemos, descansou. Agora se libertou. Agora está nos braços de não sei quem. Como se fosse uma situação que se reverte no limiar do desencarne. Mas isso faz parte das nossas ilusões. Ah, mas será que eu não vou ter nenhum amigo no mundo espiritual para me receber? André Luiz teve sua mãe, que era um espírito extremadamente amoroso e iluminado, mas ele não a percebeu. E nós podemos, com certeza, temos a misericórdia de Deus por nós e alguém nos socorre, mas o tormento íntimo não nos faz perceber socorridos. Então, nós queremos dizer que os grandes medos que a humanidade tem, que ficticiamente está deslocado para um objeto ou para alguma coisa que vos ameaça, mas o legítimo medo que a humanidade traz é que ela tem já a consciência do que precisaria ter feito e não fez. Nós temos falado que na idade já avançada, na idade da velhice propriamente,
existe uma angústia no idoso que não se cura com antidepressivos, porque nem é exatamente uma depressão, mas é uma angústia, é um entristecimento, é quase que uma apatia, porque o espírito vai finalizando a sua existência na Terra e diante do altar da sua própria consciência, ela vai percebendo o que não fez e já está na hora de voltar. E nesse momento essa angústia se estabelece. Há quase que um abandono das situações, né? Porque o espírito que tem cumprido suas atribuições na Terra, esse espírito, ele é vivaz, ele é esperançoso, mesmo na idade mais avançada, ele sente que tem o que fazer, que gosta do que faz, que tem muito a acolher, né? Principalmente ser aquele ancião da família que tem sabedoria para doar, tem amorosidade para acolher, tem nutrientes espirituais para dispensar. Mas para que isso se faça, é necessário desde que os primeiros tempos nossos na Terra sejam voltados para essa prática do bem. O Emmanuel tem uma lição que eu vou ler só um trechinho, porque depois nós vamos distender melhor, que é a terapêutica para adquirirmos a bagagem que precisamos levar conosco para o mundo espiritual para dizer: eu servi a Deus. Né? E para servir a Deus, nós precisamos do próximo, tanto quanto Deus chega até nós pelo próximo também, não é isso? A doutrina espírita nos traz isso com clareza. E esse próximo, às vezes, nós não o percebemos como sendo aquele que chegou para nós e aquele é o recurso divino para eu me transformar. Então, a lição do encontro marcado é servir sempre. Toda vez que o desalento te assome ao caminho, não deixes que ele ultrapasse as linhas da sugestão distante. Olha aqui, o desalento, que eu acabei de falar que essa angústia, ela nos acomete a qualquer idade. Porque nós viemos imbuídos de uma força-tarefa, mas ficamos distraídos com o mundo. Mas a angústia é uma sinalização da minha consciência de que eu preciso retomar o caminho. Às vezes nos vem uma sugestão, a sugestão vem distante de fazer o bem. Você fica 10 minutos emocionado, chega a se arrepiar e a chorar, mas em 15 minutos tudo passa. Então, e aí choramos de novo no outro dia e quando vemos um caso triste nos sensibilizamos, mas inertes, distantes, achando que alguém deva resolver um problema que não nos pertence. Mas na verdade todos os problemas do mundo nos pertencem, porque há um acompliciamento coletivo na nossa ambientação reencarnatória. Então a dor do outro precisa nos tocar. E Emmanuel disse que ergue-te em espírito, recordando que detens a mais alta faculdade da vida, a faculdade de auxiliar. Eu tenho falado todos os dias que nós ficamos esperando que a Casa Espírita nos proporcione uma atividade. Que aí não é minha responsabilidade. Alguém, eu vou me engajar e todo mundo vai ver o que eu estou fazendo e dizer, olha, eu faço esse trabalho na casa. Então, eu sou merecedor de todas as comendas da casa, porque eu realizo esse trabalho, todas as deferências. Então, empenha-te ao bem que possas fazer de imediato. É no nosso dia a dia. Algumas horas de colaboração gratuita nas casas beneficentes, onde jazem irmãos nossos encadeados a sofrimentos que talvez nunca, nem de longe, sentiste na própria pele, é um primeiro caminho. É um primeiro caminho. Hoje em dia,
para a gente se candidatar voluntário de uma instituição, você tem que mostrar um currículo, quase que um laudo policial ou uma carta de recomendação de alguém muito influente socialmente, para você dizer assim, olha, eu posso vir aqui varrer o chão? É quase isso que nós estamos chegando, né? Porque, na verdade, nós não queremos ir lá varrer o chão, né? Nós queremos ir lá fazer um serviço que seja extraordinário. E esse estado de relevância ainda faz parte da nossa vaidade. Então, o que Emmanuel está nos dizendo é que algumas horas de colaboração em casas beneficentes, onde jazem irmãos encadeados a sofrimentos, que nós nunca passamos por certo nessa existência. Então vamos refletir sobre isso, para a gente ir estruturando no nosso campo mental o que é servir a Deus. Servir a Deus ou a Mamon? Uma lição que definitivamente nós não podemos sair desta existência sem refletir profundamente. Então, vamos fazer uma pergunta para nós, se está bem claro na nossa intimidade o que é mesmo nosso, o que é meu. Parece que isso é uma coisa tão simples da gente dizer, mas não é tão simples. Então vamos fazer um exercício assim. Nesse momento, vamos começar a tirar coisas. Vamos tirar a nossa casa, que a gente chama de nossa, tirar o nosso carro, vamos tirar a conta bancária, vamos tirar a família e vamos tirar o corpo. O que sobrou? O que sobrou? De verdade, vamos fazer essa pergunta, né? O que é que sobrou? O que sobrou, em parte, é nosso. E olha só que interessante. Porque parte do que sobrou, que parece pouco, muito do que sobrou ainda não é nosso. Então, por exemplo, tiramos tudo isso. Tirou o corpo. Então, nós não estamos falando que morremos. Vamos falar isso vivos. Porque nós não somos só nós quando a gente morre. Nós somos nós quando estamos vivos, né? Então, tirou tudo isso, ficou o quê? Ficou o que pensamos, que parece ser nosso, nossas elaborações, parece ser nossa. Ficou o que sentimos pelas pessoas, pelo mundo. E então, parte disso, por exemplo, a raiva que eu tenho de alguém, os ciúmes que eu tenho de alguém, a intemperança, a vaidade que eu tenho em relação a mim mesmo, o orgulho que eu cultivo e o egoísmo, também essas coisas não são minhas. Porque cedo ou tarde eu vou ter que arrancar. É algo que está aderido à minha personalidade, ao meu campo mental, ao perispírito, mas isso também não me pertence. Porque se eu vou ter que tirar, se eu vou ter que deixar, se não for agora mais tarde, também não me pertence. Então, quando a gente vai olhando, né, com mais profundidade, o que realmente somos, o que é nosso, e se a gente fosse colocar numa balança, ou medir, ou pesar, né, o que é mesmo que é nosso?
Esse é um grande choque para a grande maioria da humanidade que parte de repente. É um profundo desespero, porque o espírito quer voltar para, entre aspas, a sua casa, mas a casa não é dele. Ele quer voltar para a sua família, mas a família, como a Célia colocou, não é que não seja dele, mas quando a gente desencarna, às vezes em morte coletiva, com a família inteira, num acidente de carro, por que as pessoas somem? Porque cada um está num momento evolutivo e às vezes a gente perde a capacidade de ver uns aos outros. Porque alguém vai para um ambiente, outro vai para outro ambiente, outro vai para outro ambiente. Então, aquela mãe de André Luiz, como a Célia colocou, era mãe dele. E ele assim a considerava. Mas ele não pôde perceber. Porque ela já tinha se desmaterializado a um ponto que os olhos que ele tinha, com a densidade vibratória que ele era peculiar, ele não enxergava. Então é como se não existisse. E aí ele perde tudo, né? Perde a mãe. Perde por quê? Porque ele não sente a presença, embora ela pudesse estar ali. Então, nós precisamos começar a fazer um exercício, e isso que é espiritualizar a existência, isso é parte de espiritualizar a existência, de nos relacionarmos com o outro como se nós não tivéssemos uma conta bancária, como se nós não tivéssemos o carro X, a casa em tal bairro, o nome de família X, os patrimônios materiais e nem mesmo o corpo. Nós nos relacionarmos com o outro até sem o corpo. Porque quantas vezes, pelo corpo, nós nos destrambelhamos com o outro. Porque a gente utiliza, quando alguém tem uma estatura muito expressiva, aquilo impõe um certo constrangimento. Quando alguém tem uma beleza muito expressiva, aquilo mexe com o outro, né? Então, nós vamos precisar começar a aprender a nos relacionar uns com os outros sem nada disso que na verdade não é nosso. É só com o que a gente tem. Como será que seria nos relacionarmos assim? Então, eu tenho um título, seja de família, seja de profissão, seja de qualquer coisa, né? Então, alguém é general, alguém é professor, alguém seja o que for, né? Sem título, sem nada. Eu e você e eu nos relacionando com o que somos e temos de verdade. Como seria? Nunca, jamais, em tempo algum, utilizar daquilo que está aí para o nosso aprendizado, mas não nos pertence, nas relações. Esse é um convite que nós temos que aceitar. Então, isso é nos relacionarmos de espírito para espírito. E quando nós nos movimentarmos desta maneira na Terra, vamos nos enriquecer de maneira espetacular. Então, quando nós falamos assim, qual é o objetivo de nós termos recurso financeiro? De termos, vamos falar a palavra bem certa, de termos dinheiro.
aprender a lidar com o dinheiro. É para isso que a gente tem dinheiro. Aprender a lidar com o dinheiro. Às vezes, nós vamos vir na Terra com muito dinheiro, 1 reencarnação, 2 reencarnações, 3 reencarnações, 5 reencarnações seguidas. Porque é um grande desafio para o espírito lidar com isso. Porque quem tem esse tipo de recurso sabe o quanto isso atormenta. É altamente atormentador. Porque nós vamos precisar um dia aprender a lidar com o dinheiro. Quando a gente falar assim, olha, agora eu aprendi. Então, aprendeu a lidar com o dinheiro, agora você vai aprender a lidar com a pobreza. 10 reencarnações miserável, ou com pouquíssimo recurso. Porque a miséria, a falta de recurso é fundamental para aprendermos a lidar e a viver sem recurso. Nós temos que aprender a viver com muito recurso e aprender a viver com 0 recurso. Porque às vezes somos milionários, vamos perder tudo num segundo. A experiência de perder tudo. Às vezes somos miseráveis, vamos ganhar uma fortuna de repente. Aprender a sair da miséria e nos tornar ricos. Esse movimento, ele é fundamental. Então, o que a vida quer de mim quando eu tenho muito mais do que eu preciso? O que é que eu vou... Como eu vou aproveitar isso? Então, nós sabemos que há coisas na Terra que só são possíveis de serem adquiridas quando se tem recurso financeiro. Então, desde sempre até os tempos atuais, para a gente ter uma boa educação, do ponto de vista da instrução, ser muito bem instruídos, desenvolver a parte cognitiva, a inteligência racional, através da matemática, da física, da biologia, da filosofia, nós precisamos de recurso material. E muito, porque tudo isso custa muito, muito caro. Então a gente vai passar muitas existências com bonanças materiais para adquirir isso. O que seria do planeta Terra sem o renascimento? O que seria do planeta Terra sem as obras de Rafael, de Michelangelo, de Mozart, de Beethoven, de Bach? Todos esses espíritos, eles foram financiados por mecenas, homens ricos, milionários, trilionários, a exemplo da família Médici, na Itália, que custeou tudo isso. Então, a estética, a beleza, como nós conhecemos na Terra, custa para desenvolver. E nós vamos passar existências ou tendo esses recursos ou ficando amparados por aqueles que têm. Então, na Terra, esses recursos financeiros, monetários, têm essa finalidade de nos enriquecer sobre um determinado aspecto que é fundamental para a nossa vida em espírito. É fundamental saber matemática, é fundamental saber física, é fundamental conhecer a estética, saber o que é uma boa música, o que é apreciar um quadro, uma escultura e não achar que aquilo não é nada. Mas é absolutamente fundamental, na pobreza, nós desenvolvermos a fraternidade, repartir aquilo que a gente nem tem. Cortar um pão em 4 e alimentar 4 pessoas. Usar o mesmo sapato que o outro usou, chegou até a metade, passa por detrás.
É fundamental. A simplicidade, o desprendimento é necessário, é fundamental. Esse movimento que nós vamos fazendo da alma eu tenho recurso, quando que eu vou olhar para o que eu não tenho e disponibilizar tudo que é meu para ele? Eu não tenho recurso, mas eu posso servir com aquilo que não é contável. Eu preciso aprender. Esse movimento da alma enriquece profundamente o espírito. Profundamente. Então, chega um momento da nossa vida que nós já fomos arquimilionários, que nós já fomos muito pobres, que nós já fomos classe média, que nós já sabemos definitivamente lidar com os recursos. E não pensar que eles somos nós. Chega um momento que nós não mais nos identificamos com aquilo que temos. Eu olho para um carro, eu não me identifico mais com aquilo. Não tenho mais identidade com aquilo. Eu olho para aquela mansão, eu não me identifico mais com aquilo. Eu olho para o casebre, eu não me identifico com aquilo. A minha identidade não está mais presa naquilo que é o recurso para desenvolver o que eu sou em espírito. E aí, nesse momento que eu não mais me identifico, que eu olho para um lugar belíssimo e falo assim, não tem vontade nenhuma de ir ali. Não tenho. Tô bem vendo a foto. Se eu ver a televisão lá, para mim tá bom. Não tenho mais identificação com aquilo. É lindo, reconheço. Quero até cuidar se alguém me der. Posso até cuidar, mas não quero aquilo para mim. Não quero aquele casebre, não quero aquela mansão, não quero isso, não quero aquilo, não quero mais nada. Eu não quero mais nada. Posso cuidar de tudo. Nesse momento que nós começamos a pensar assim, aí é possível eu me relacionar com você, que é marido, esposa, filho, amigo, qualquer um, presidente da República ou o Papa ou qualquer outra pessoa, de espírito para espírito. Porque agora eu não ponho mais nada entre você e eu. Eu não ponho dinheiro, eu não ponho miséria. Eu não ponho nada. E aí, nesse momento, nós vamos viver a vida verdadeira. Pode parecer loucura. Pode parecer tudo loucura o que a gente está falando. Mas dá para refletir. Vamos fazer a prece. Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, 1000 vezes obrigado, Senhor, pelos recursos que o Senhor nos conferiu. Recursos extraordinários. Obrigado, Senhor, pelo recurso da saúde, que nos possibilita avançar. 1000 vezes obrigado, Senhor, pelo recurso da doença, que nos educa e nos ilumina. Obrigado, Senhor, pelo recurso da inteligência, que nos permite avançar e construir. 1000 vezes obrigado, Senhor,
pelo recurso das limitações intelectuais, que nos permite aprender a servir, a construir valores. 1000 vezes obrigado, Senhor, pelo recurso dos amigos. E 1000 vezes obrigado, Senhor, quando por algum motivo eles se afastam. Obrigado, Senhor, por tudo que a vida nos oferece. Que sejamos nós, espíritos, dispostos a construir em nós o bem eterno. Que o Senhor nos ampare e nos fortaleça. Que nesse instante, Senhor, nossos irmãos registrados nos cadernos de vibração da nossa casa e das casas irmãs possam ser visitados por esses benfeitores que nos amam. Que nós possamos estar dispostos a servir todos os dias da nossa vida. Obrigado, Senhor, pelo recurso desta pátria, deste país chamado Brasil, que nos acolheu, para que aqui nós pudéssemos demonstrar a nossa melhor versão como espíritos, oferecendo do que nós já conquistamos, para que esta nação se ilumine, Senhor, e possamos viver aqui o seu evangelho de amor, transformando esta pátria na pátria do evangelho. Que o Senhor esteja conosco, hoje e sempre.